Olá a todos! A gente vai fazer a segunda parte da carta 3. Obrigada por estarem conosco. Nós estamos na página do livro 110. 110 do livro, lá para o finalzinho, e na página 6 dos downloads, que você consegue gratuitamente em cartasdecristobrasil.com.br. Agora a gente vai fazer a nossa oração e depois continuaremos a leitura. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada e que eu possa receber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa, universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz, de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e o meu coração mais e mais receptivo. Eu confio meu ser e a minha vida aos teus cuidados. Uma mulher, exclamou. Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo. Tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes uniram-se à sua, dizendo: estamos com você há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentir em nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinham um anseio de saber a verdade, como tinha sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Esta seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita, como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei o pão e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda matéria tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos, e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois, levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza
que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava. E assim foi acontecendo até que toda a multidão teve sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com sobras do alimento. Assim, demonstrei que a matéria, tudo que é visível no universo, é mente e consciência tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. Mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontecem como consequência das imagens movimento poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente consciência. Quando, com uma consciência amorosa, se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Uau! Vamos comentar? Sim. Primeiro que aqui ele narrou o milagre da multiplicação dos pães. Esse milagre é o milagre mais importante para quem é religioso, porque ele junto com o momento da Santa Ceia, ele é a representação da partilha do pão. E aí ele vem contar para a gente o que ele sentiu. E é bonito você ver a humanidade dele, porque ele fala assim, eu tinha certeza absoluta que o pai resolveria, eu não sabia como ele resolveria, mas eu sabia que ele resolveria. Então, quantas vezes a gente fala assim, pai, resolve esse problema para mim desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Fala, mostra para aquela pessoa isso, aquilo e aquilo. E às vezes a gente fecha a nossa cabeça para as infinitas possibilidades, né? Ele chega a falar que tem uma cesta cheia de possibilidades, mas a gente está tão fechado aquelas possibilidades e ele não fez isso aqui. Ele só sabia que a vontade do Pai era o bem-estar de todos. Então, Pai, cumpra-se a sua vontade. E com a certeza de que daria certo, ele só levantou os céus e falou, faça. E aí ele fala que ele tinha consciência que a mente poderosa do Pai era o que fazia tudo aquelas que mexia com todas as matérias e moléculas e átomos. Então ele sabia que a mente poderosa de Deus era limitada e poderosamente, era ilimitada e poderosamente ativa dentro da consciência dele. Assim ele sabia, já que ele sabia que a natureza do Pai era a satisfação da necessidade de todos, ele tinha certeza de que ia dar certo. E aí ele fez. Aí ele vai falando que quando ele pediu para o Pai para que aquilo fosse resolvido e para que a fome daquelas pessoas fosse saciada, ele sentia o poder fluir sobre ele. Ai, que sensação maravilhosa e ao mesmo tempo que desejo de experimentar isso. Essa clareza do saber. Eu sei que Deus age em nós porque Ele está em nós. Eu acho que é o que eu mais me delicio com essa passagem. É me colocar nesse lugar e desejar, Deus, flui o seu poder sobre minha mente. Para que eu saiba que todas as nossas necessidades serão saciadas. Eu acho isso aqui muito lindo, mas ele continua explicando que ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo para as pessoas, o pão se multiplicava. E foi assim que aconteceu até que todo mundo tivesse saciado e sobrassem cestos. Não precisava ter sobras. Mas ele mostrou a abundância. Não há também por que ser o suficiente na medida, se pode ser abundante. E aí ele fala, assim demonstrei que. E ele demonstra 4 coisas. Mas primeiro,
Quantas vezes na vida nós fazemos coisas porque precisamos demonstrar aos outros que, sabe, dá a sensação ao longo dessas cartas que a gente também vai acompanhando o amadurecimento de Jesus na caminhada. Ele começa muito entusiasta e depois de tanto mostrar milagres e milagres e milagres, ele já vai ficando um pouco cansado. Ele até fala que as pessoas não vieram até aqui apenas para serem curadas, elas queriam aprender. Mas você vai percebendo um Jesus que vai amadurecendo ao longo das cartas, das muitas cartas, como nós vamos amadurecendo ao longo da nossa caminhada. Mas aqui, ele ainda está querendo mostrar para as pessoas 4 aspectos, e ele vai dizer quais são os 4 aspectos que ele quis mostrar. O primeiro de todos é a matéria. Tudo que é visível no universo é mente, consciência tornada visível pela vibração das partículas. O que ele está dizendo aqui é que tudo que existe na matéria é como são compostos por moléculas, assim que a ciência entende, que são compostas por átomos, que são compostos por prótons, nêutrons e elétrons, que são compostos por quarks. E esses quarks, eles são pura energia. Se há uma mudança na energia dos quarks, há uma mudança na molécula. E quando Jesus explica que nada no universo é sólido, ele apenas está pedindo para a gente que se a gente trouxer um pouco da energia do divino, para qualquer coisa, essa coisa pode ser transmutada. Desde que a gente tenha uma mente poderosamente ilimitada e poderosamente ativa dentro da consciência, ou seja, que a gente não traga barreiras, que a gente acredite no agir de Deus através de nós, por nós, em nós. Mas, você quer falar alguma coisa sobre esse primeiro item? Eu gosto muito disso, né? Porque quando a gente volta lá na carta 1, que ele diz que a matéria é o cintilar de partículas que ele experimentou no deserto, e tudo que compõe a matéria é esse cintilar de deserto, ou cintilar de partículas, eu fico fazendo, às vezes, o exercício de lembrar de que tudo que eu estou vendo é um cintilar de partículas. E é muito difícil. E que esse cintilar de partículas é o que dá forma às coisas. A forma que nós entendemos o que é árvore, o que é um carro, o que é uma mesa, o que é um computador. Tudo isso são cintilar de partículas que se juntam em uma frequência X, uma vibração X, e forma isso que nos ensinaram que eram esses nomes. Então, assim, se a gente tomar consciência nesse momento e nesse parágrafo, que tudo que é visível no universo é mente e consciência, ou seja, está tudo dentro da mente. Quem é essa mente? Existe essa mente maior, que aqui a gente chama de divino. Tudo isso está dentro dele e tudo isso está dentro da gente. E que o nosso direcionamento da nossa mente e a nossa conexão com essa mente, que é o que nós estamos tendo aqui com a leitura desse livro, é um aconchego, é uma conexão, é a gente se tornar íntimo de Cristo, vai fazer com que nós possamos experimentar essa experiência que é reconhecer que todos, inclusive nossos irmãos, as pessoas, todos nós somos experiências de cintilar de partículas. Que difícil, né, que eu falei. Mas tá bom. Era isso. Esse é só o primeiro item, né? Só o primeiro. Depois ele continua no segundo item. Mudanças na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontecem como consequência das imagens, movimentos poderosamente dirigidas, disciplinadas e focadas pela energia da mente consciente. Então, aqui de novo, ele está contando para a gente que a gente pode fazer mudanças na partícula e que essas mudanças nas partículas, elas são um trabalho das nossas consciências.
Ele primeiro explica o que é a matéria, que é composta por partículas, e depois ele explica que essas mudanças podem ser dirigidas por nós. Há alguns anos eu pratico ser uma curadora. E praticar ser uma curadora é um exercício constante de expandir os meus paradigmas. Hoje mesmo eu fiz um atendimento que eu recebi da Lidiane, que trata de forma integrativa o corpo humano, e ela me mostrou coisas do meu corpo que estavam em desarmonia, em desequilíbrio. E uma parte do meu ego fala, mas Criador, eu já não sei organizar isso, eu já não sei organizar tudo isso em mim, por que eu preciso tomar esses medicamentos? Isso é puro ego. Porque dentro de mim, eu estou ainda caminhando e mudando. Sim, muitas coisas já são mutáveis pela força da mente, né? Muitas curas eu já testemunhei em mim, muitas pessoas. Mas ainda tem uma caminhada. E o mais interessante é que a vibração da nossa mente, que essa mente tão poderosa do divino, ela está totalmente associada com as nossas crenças, com as nossas relações, com os nossos irmãos, com a nossa comunidade. E aí, hoje de tarde, eu tive uma série de dinâmicas com meus irmãos que me mostravam aonde que eu estava esbarrando na vida em relação a parasitas, que é um tema que eu tenho trazido, né, desde que a Lidiane começou a me atender. Então, é bonito olhar para a vida como tudo é oportunidade de cura. Então, sim, as mudanças nas vibrações das partículas, essa mudança na matéria, ela vai acontecer através dessa imagem que a gente cria poderosamente na nossa mente. E é por isso que a gente ora e vigia os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão criar a nossa vida. E por isso a gente deve ser disciplinado, mas compreender que há uma caminhada a ser feita, porque a gente está saindo de um padrão por séculos que nos foi ensinado e começando a nos abrir para novas possibilidades. Nós somos o observador, né? Que nem Cristo diz ali, né? São dois verbos, né? O saber e o sentir. Quando eu tenho a consciência do saber, eu tenho o conhecimento. E se eu associo junto a esse conhecimento o sentir, eu cocrio. Então, por isso que é importante saber, né? Que nem no caso ali, né? Saber que tem parasitas, que tem metais pesados, que tem... Por quê? É uma oportunidade de fazer uma mudança, porque eu sou o observador. É bonito. Eu gosto muito da forma com que ele traz os assuntos no livro, porque o tempo inteiro ele está relembrando tudo que ele começou falando lá no comecinho. Então, Marília trouxe para a gente novo Cintilar das Partículas. E a Lô trouxe aqui a questão que tudo vem das nossas crenças, né? Então, assim, a gente tem um poder enorme e as nossas crenças, elas que vão fazer com que a gente pense e que vai fazer com que a gente vibre e com que cocrie, como a Lady falou. Então, eu acredito que é muito isso que ele está falando aqui nesse... a matéria é mente, consciência tornada visível, ou seja, das suas crenças, do pensamento, você vai trazer uma vibração que se torna matéria. E é isso, que se torna visível. E, igual a Alô falou, né? Ela estava comentando que a gente pode modificar isso. Aí vamos seguir. E quantas Pode coisas comentar mais. nós já vimos serem modificadas, quantas coisas eu já testemunhei serem modificadas. E ao mesmo tempo resta dúvida. É como se ainda nunca fosse suficiente até que eu chegasse no grau de consciência do próprio Cristo, de permitir que esse poder flua através da minha mente. E essa é a caminhada, isso é que é o gostoso, sabe? Às vezes, quando se duvida, e aí eu olho para trás, eu já tenho tanto repertório, tanta história, tantas coisas que me provam que são verdadeiras, e eu falo, por que ainda duvido? É gostoso caminhar e refletir sobre o que a gente acredita e sobre o que a gente quer acreditar. Posso continuar? Então, o terceiro aspecto que ele levanta é quando, com uma consciência amorosa,
se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites ao trabalho amoroso do Pai no mundo são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Aqui tem duas informações, né? Tem a do limite, que nós colocamos, porque a gente tem essa visão fechada, então a gente só vê solução dentro do que a gente vê. Mas tem o entendimento de que se a gente está usando para o bem maior, se a gente está usando esse poder para o bem de muitos, para o bem comum, numa consciência amorosa, não existem limites, a não ser aqueles que nós mesmos nos estabelecemos. E isso é muito legal, porque a gente não tem que se preocupar em definir qual é a solução. A gente pode apenas dizer: Deus, Criador, Pai, Mãe, Vida, resolva quando é para o bem maior. E dentro da nossa caminhada ainda ficarmos atentos quando isso é para o nosso ego, né? Quando é para o meu bem-estar, quando é porque eu quero saber, porque eu ainda quero me provar, ou quando é para o bem maior. E assim que a gente vai vigiando e orando e vigiando a nossa mente. Quando a gente é capaz de sentir raiva, mas falar: tudo bem, para o bem maior, é melhor eu baixar a minha bola e reconhecer e caminhar e reconhecer a grandeza do outro. Esse exercício diário de compreender o seu ego, ter gratidão por ele, mas falar: agora não. Não é você que está aqui no comando, sou eu. E eu escolho o que é para o bem maior. Rápido, rápido, sem se prender e sem se ater ao seu orgulho, mas sim É, abrindo mão e escolhendo o que é para o bem maior. é Então, como entender uma que consciência amorosa. a nossa mente é muito linear, né? Ela é Uhum. completamente linear, né? Só que assim, ela é, mas não é. Quando a gente tem a compreensão que a mente não é linear e que ela é muito mais que isso, que ela tem uma expansão muito grande, é simplesmente pedir para o Criador mostrar, né? E soltar, porque vem, expande. É muito legal. É muito legal. Eu estou lembrando de um professor que nós tivemos em comum, que foi o que nos uniu, né, do professor Hilário Trigo, e quantas vezes que ele me cutucou no último encontro que a gente teve, e eu só respirava e pensava: eu me ofendo com isso ou eu reconheço o que ele está querendo ensinar? Abaixava a cabeça e falava: sim, professor. Que é esse exercício de disciplinar a mente. Ali eu estava numa parte da caminhada, mas agora, quando você está querendo fazer para o bem maior, para o bem de muitos, para o bem não só seu, mas também aos outros, você ter essa consciência de que é só a nossa mente quem coloca o limite. E se expandir para esse limite é um controle da própria mente, de falar: o impossível pode acontecer porque o impossível não existe. Se você pensar, para Deus o impossível não existe, é claro que o impossível não existe porque Deus habita em nós. Nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Pequenas coisas que nos atormentam. Reconhecer o que é para o bem maior, se permitir não se agir pelo seu ego, não ser dominada pelo seu ego, pelo seu orgulho, e falar: tudo bem, eu estou aqui para o bem maior de muitos, como eu posso contribuir? Né? Bonito. Não, isso é um exercício que a gente vai se calejando, né? Vai apanhando daqui, apanhando dali, assim, apanhando, né? Se a gente quiser confrontar, a gente abaixa a bola e fala: o que é para o bem maior? O que é para o bem maior? E por último, ele fala. E aí ele não fala, ele negrita e sublinha. Então vamos prestar atenção. Tais mudanças na matéria só podem ocorrer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia e unida ao Pai Consciência Universal. Que é lindo, porque é a nossa caminhada. É tudo bem, se eu ainda não conseguir fazer todas as curas em mim, porque eu ainda preciso de medicamentos para me levar a essa cura, eu conseguirei em algum momento quando a minha consciência estiver totalmente alinhada. Até lá, eu me aproprio daqui bem maior que a comunidade científica já desenvolveu, sem orgulho, sem pressa, né?
mas que isso acontecerá um dia. Um dia teremos a nossa consciência unida, Pai, consciência universal. Eu rio aqui no meio das minhas amigas, mas eu vou falar baixo, porque eu falo que Jesus não está assim tão longe de nós. Ele é tão grande, tão sábio, mas ele ensinou o caminho como um bom mestre. E ele só veio 2000 anos atrás. Então, em algum momento nós também iluminaremos. Quando será? Em algum momento, mas será. E a gente vai se unir a essa consciência universal com graça, leveza e facilidade, porque ele já abriu as portas, né? Porque há esse novo tempo. Ele começa na carta, em alguma carta, dizendo: é um novo tempo, há uma nova frequência planetária. Ele disse isso ali atrás. E se ele diz isso, por que a gente duvida? Por que a gente põe ele tão longe? Né? Se há um novo tempo, há uma nova consciência, se ele já mostrou o caminho, se ele voltou para mostrar o caminho de novo, ele talvez não esteja tão longe assim de nós. Talvez a gente se una a essa consciência, mas com mais facilidade do que imaginemos. Vamos lá? Vamos continuar? Ainda que assombrados por receberem o alimento desta maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isso também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los, vou ler de novo. Como sempre, maravilharam-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntavam-se como tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendessem o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que se um homem possuísse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia mover montanhas. Esta afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que meus discípulos e evangelistas compreendiam dos meus ensinamentos quando nós estivemos na Terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé que surge de sua necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada com um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade, desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de maneira total e completa, que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam que receberão, e receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Vamos comentar? Essa carta é muito intensa. A gente vai comentá-la de pouquinho, porque ela é muito intensa. Olha que legal. Ele fala que ele de novo tenta provar para as pessoas, e de novo tenta provar para as pessoas. Mas as pessoas, ao invés de compreenderem o que ele fazia, só chamavam ele de filho de Deus, que não era a intenção dele. Ele queria mostrar para a gente qual era o caminho. Então, de novo, às vezes, quando a gente quer provar muitas coisas para as pessoas, e elas não estão abertas a ouvirem.
Não adianta querermos provar. A gente pode apenas falar, Deus, faça o que é melhor, sem que a gente precise se colocar nesse lugar de provar o tempo inteiro que estamos certos, ou não, mas sem querer provar. E aí ele fala que em outra ocasião, debaixo da árvore, rodeados por aqueles que tinham trazido os doentes, ele curou as pessoas, mas de novo elas não compreenderam. E aí ele chega a mostrar um pouco de desânimo aqui no final, quando ele fala: contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia seria hoje, agora, tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto ele explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que foi dado a ele no deserto. Então ele vem contar para a gente que a gente deve se abrir a esse conhecimento, que a gente deve pedir para Deus para se abrir a esse conhecimento, e ele traz essa oração inicial que a gente lê todas as vezes, para a gente gradualmente se abrindo. E ele fala que gradualmente a consciência divina vai entrando em nós, porque gradualmente a gente vai se abrindo. E tudo é certo como é. Mesmo os conflitos que a gente tem, como o conflito que eu tive hoje com as minhas irmãs, eles servem nesse propósito de que a gente abra a nossa consciência, de que a gente abaixe o nosso ego e abra a nossa consciência, para reconhecer o que está em nós, quais são as crenças que estão em nós, que nos levam para esse lugar de limitação. E é lindo mais adiante, quando ele explica um pouco mais sobre o que ele quis dizer quanto a essa parábola da fé do tamanho do grão da mostarda. Eu acho lindo. E aqui ele começa dizendo: não fui entendido. Quando eu falei da fé, da grão da mostarda, não era o que eu queria dizer. Primeiro, como alguém pode medir fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder total, de total convicção, que toma conta da mente e não pode ser submetida a nenhum tamanho. A fé que surge da necessidade de crer em algo, porque tal crença servirá a seu propósito de algum modo. Ela pode ser tão poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada em tamanho. Mas aí ele vai explicar, ele explicou aqui o que era fé. A fé é uma convicção total, tudo bem, mas ela surge por uma necessidade nossa de acreditar em algo. E isso vai nos servir para de algum modo. Gente, vocês percebem aqui ego de egoísmo, egotismo? Quando eu tenho uma fé, porque isso vai me suprir a minha própria necessidade? Não quero ser pejorativo aqui, mas muitas vezes a gente acredita que nós seremos salvos porque somos bondosos, porque nós ajudamos ao outro, nós seremos recompensados. De tanto ajudar, um dia eu receberei em troca. São as coisas que a religiosidade foram ensinando para gente, que cada coisa boa que eu faço é um tijolinho que eu coloco no céu e algum dia eu receberei isso em troca. Essa fé, quando eu ajo por total convicção, que ainda não é para o bem comum, ainda é porque me serve de algum propósito. Às vezes a gente se sente tão perdido na vida, porque a vida é uma experiência de infinitas possibilidades, que a gente se agarra a uma fé para que a gente tenha para que a gente tenha clareza de um caminho. Então, eu vou me agarrar à fé de que Nossa Senhora está comigo, eu creio em Nossa Senhora, para que isso me traga um consolo e um conforto. A fé, ela é linda e ela é uma convicção e ela é poderosa, mas ela existe porque ela surge de uma necessidade nossa de acreditar em algo, porque esse acreditar nos servirá a algum propósito de algum modo. É super interessante isso, porque é aqui que a gente começa a trabalhar o eu e a gente vai se abrindo para o nós, reconhecendo quando que nós acreditamos no que acreditamos, porque nossos pais nos ensinaram assim, mas isso me dá consolo, me faz me sentir útil, me faz achar que eu estou no caminho certo, e é tão bom quando eu me sinto no caminho certo, parece que eu não estou perdida, como tantas pessoas por aí estão perdidas. Como se o meu caminho certo fosse mais certo do que do outro irmão. É louco isso, é muito gostoso de prestar atenção no que ele está falando.
Vocês querem E na, comentar ou eu continuo? e na sequência, né, Lorena, ele fala que a crença é maior do que a fé, É isso aí, é aí que a né? gente está chegando. E é E- aí que eu acho que é o ponto, né? É, é, Né? O que é a fé mesmo, né? Mas a crença, ela acaba vindo antes, né? No que eu é. sou condicionada, né? Então, As às vezes, nossas a fé crenças, ela se baseia nessa crença e não necessariamente na fé. super. E a crença, ela é uma coisa que ela não é só nossa. Ela vem dos nossos pais, dos nossos ancestrais, do conhecimento coletivo. E aí a gente crê, por exemplo, que a gente, ó, antes de eu falar de crenças comuns, né? A crença é o fruto do ouvir dizer e da lógica. Então, de tanto ouvir dizer aquela mesma história, geração após geração, virou uma verdade. E essa verdade é lógica e cria-se uma realidade. Na lógica de hoje em dia, hoje, no momento presente, a gente tem uma mídia que o tempo inteiro está atacando sobre a violência nas ruas. Então, na nossa lógica, a gente se fecha com medo da violência. Só que a gente esquece do nosso poder que a gente emana. E a gente esquece que a gente pode viver a nossa vida impermeável à doença, à violência. A doença também, mas a violência. Porque Deus habita em nós. E a gente criou uma lógica que eu tenho que me esconder, me proteger, tenho que ter medo, ó. Vou me fechando para o divino entrar. E essa crença se estabelece na gente, em todo o coletivo. Quem age diferente é louco. E é ruim ser louco. É ruim você ser tratado fora da caixinha, porque a pressão social é muito grande. E você volta para a área do observador, porque o que eu É, observo, eu crio todo aquele movimento que a gente leu lá atrás, né? Então é como se é condicionado, inclusive no pensar, né? não pensar. Ele continua. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido de que o que ouviu ou leu é verdade. Então você desenvolve uma profunda crença no que você ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente e desafia qualquer contradição. Então, essa crença que a gente coloca na gente como verdade absoluta, ninguém consegue desfazer ela, a não ser que nós mesmos desfaçamos ela. Por isso que o convite é de se abrir para novas formas de pensar, que a gente chama de paradigmas. Se a minha mente vem até aqui e a verdade só é até aqui, o que a gente está fazendo nessa carta é expandindo a nossa forma de pensar e se abrindo para possibilidades. E se não fosse assim? E se fosse diferente? Por exemplo, sobre a violência ainda, antes de eu ler esse restinho de frase. Eu venho exercitando ouvir o divino que habita em mim. E eu exercito dar carona nos pontos de ônibus. E eu pergunto sempre: Criador, devo dar carona? Se eu sinto que sim, eu paro e dou carona. Sem temor, com confiança, sem temer a violência. Porque eu confio na voz que habita em mim, que me responde. Mas é um exercício do qual eu acredito. Se é uma insanidade ou não, eu não sei, mas é assim, ó, há muitos anos que eu pratico isso. Por isso, ele diz, constantemente eu dizia às pessoas, creiam e receberão. Creiam que receberão e receberão. E é muito legal você crer que você vai receber algo, que você não, que você tem um pouquinho de medo, mas você fala, eu creio que eu vou receber, e você vai, e aí você recebe para que você fortaleça a sua fé, porque também isso vai criar uma roda de positiva, de que você fortalece, de que faz sentido, então você fortalece de novo e você experimenta de novo. Então, é um exercício, e por isso que ele fala, creio que receberão e receberão. Exercitem crer em algo além do que você achava que fosse possível e experimente receber. É muito lindo. Aí ele fala, contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres. Pois não importava o quanto ele explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Ou seja,
Não importa o quanto seja explicado. Ou a gente vai se abrir para a consciência crística, para que ela se entre em nós e nos transforme, e vamos experimentando gradualmente cada coisa que acontece, ou não importa quantas explicações aconteçam, porque a nossa mente racional não é capaz de compreender o que ainda não enxergamos. Está muito além das nossas referências. E nossa mente racional só compreende algo que está próximo às nossas referências. Por exemplo, história de santos. Muitos santos fazem milagres, então você até aceita que milagres sejam possíveis. Você até aceita que você talvez faça milagres, porque milagres já foram feitos por santos. Muitos santos bilocaram, apareceram aqui e depois ali. Então, por mais absurdo que isso seja, já foi feito, então não é tão absurdo. Agora, o que Cristo fez foi muito antes do tempo de qualquer um. E aí, às vezes, a gente demora a se abrir. Mas o exercício é para se abrir, porque tudo é possível. E os santos são como nós. Cristo é como nós. E ele é nosso professor. Ele está nos ensinando o caminho. Alguém quer falar? Vocês estão quietinhas. Então, bora ler. Mas agora relato, em alguma medida, a história de minha permanência na Terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita, ou que você leu, e as novas informações tornam-se conhecimento porque o que você ouviu ou leu coincide logicamente e com realismo com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e que pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada a muita dúvida. Portanto, quaisquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas, na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus, que se tornou visível na forma das coisas pedidas. Muito legal, né? Primeiro ele está contando aqui o que a gente acabou de conversar. De como, às vezes, a fé em Jesus era uma necessidade das pessoas acreditarem naquilo. Mas, de fato, o que acontecia era que era a própria consciência da pessoa que promovia aquela ação, aquele milagre, ou aquele desejo profundo que ela tinha. A gente colocava fé em Jesus, mas não vinha de Jesus, vinha de nós, de Deus que habita em nós. E aí ele foi explicando que quando você conhece alguma coisa, conhecer é saber de algo. Mas quando conhecer é juntar a sua mente com as suas experiências, com aquilo que foi dito. Então, você já teve uma série de experiências e você acredita nisso. Mas, de repente, você ouve de algum lugar e isso encaixa com o que você teve e isso para você, pô, fez sentido. Se faz sentido, vira verdade. Aí você experimenta, aí você comprova. Nossa, virou verdade. Aí você comprova de novo. Agora eu sei. Agora eu não duvido mais. Aí você sabe que é verdadeiro. E aí, quando você sabe que é verdadeiro, você tem muita convicção. Mesmo que algo em você
mostre que isso não faz muito sentido, porque afinal de contas, aí vem as outras crenças e elas contradizem dentro de nós. Nós temos muitas crenças dentro de nós que contradizem. Muitas e muitas e muitas. Muitas vezes a gente se ama e a gente se odeia. A gente fala, nossa, a gente é incrível. E a gente fala, nossa, eu sou tão burro. Como eu errei tanto? A gente tem esse mundo de crenças dentro da gente. Essas confusões dentro da gente, porque a gente é um composto de um coletivo, de muitos ancestrais. Mas nesse pedaço aqui, essa informação casou com crenças que eu já tinha, que eu já estava aberta a receber, isso fez sentido, experimentei, virei verdade, agora eu sei. E aí, gradualmente, a gente vai harmonizando tudo dentro de nós. E nesse processo de harmonização, acontece várias coisas, né? Gripes, tantas coisas que vêm, até que a gente senta e fala, eu sei, isso para mim é uma convicção, e eu sei que esse é o caminho. E aí, quando sabe, fica verdadeiro. Mesmo que até então a gente usasse a nossa fé em outras pessoas, como no próprio Cristo, era dentro de nós que acontecia, porque a gente sabia que a gente seria ouvido. Isso é muito legal. Né, meninas? Sim. Vocês estão quietinhas aí hoje, mas é muito legal, é tudo que a gente vai aprendendo e colocando em prática. E mesmo que a gente saiba, muitas vezes a gente titubeia. E olha que quantas coisas que eu aprendi nesses anos caminhando. E quantas vezes eu titubeio, eu falo, será que é? Aí eu falo, mas aquele pedaço lá eu já sabia. Então será que é? Né? E aí você vai se colocando no lugar do que você realmente sabe que vira uma convicção. E quando vira uma convicção é inabalável. É uma fé consciente, com consciência da convicção. Porque já é uma verdade, já é uma crença. E essa crença se torna forte ao ponto de poder remontar outras crenças em nós. Isso é caminhar, né? É uma teia que a gente vai desfazendo e compreendendo e acolhendo e amando. Mas se a gente não se relaciona, a gente não cria momentos para perceber o que ainda está engarranchado em nós. Então Jesus vai falar ao longo do livro várias vezes: se relacionem, saiam do seu mundinho, relacionem com outras pessoas, seja luz no mundo, mas receba, porque aí você nos relacionamentos é que a gente vai percebendo esses entroncamentos das crenças que ainda estão em conflito dentro de nós. Quando Sim. eu falo que dentro de nós tem crenças contraditórias, elas são muitas, gente. Uma bem básica que eu vou falar. Imagina que eu tenho um ancestral que amava cristãos e um ancestral que odiava os cristãos, que viveu violências e que viu muitas guerras em nome de Cristo. Todos esses ancestrais estão aqui dentro de nós. E aí dentro de mim, eu vou ter essas duas coisas. Uma hora eu amo, uma hora eu rejeito. E aí eu falei agora, eu amo ou rejeito? Do mesmo jeito é a nós mesmos. Eu posso ter um ancestral que ama a pele branca e um ancestral que era explorado por uma pele branca. E aí dentro de mim eu vou ter os dois. Então eu vou me achar linda e vou me achar horrorosa. Vou me achar incrível e vou me achar a pessoa arrogante que eu sou. Mas esse arrogante é também crenças do coletivo que projeta sobre o branco. Então toda essa miscelânea de crenças é o que nos compõe. E elas são muito inconscientes. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai trazendo mais e mais crenças da consciência. Mas quando a gente sabe, a gente tem consciência, a gente tem convicção de que tudo é possível e o impossível não existe, porque não existe impossível para Deus e Deus habita em nós, a gente vai se abrindo para as infinitas possibilidades e caminhos que há. Né? Sim. Thalita voltou? Consegue continuar a ler? Quer que alguém leia? Quero. Então tá. Mas você pode continuar? Ainda que esta fé ingênua seja muito importante para seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria.
Sem este alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. O que eu realmente disse sobre a fé foi isto. Vejam esta árvore grande. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos e sua frondosa copa. Todo esse enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a madeira da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento desta árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que recebem os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não podem, mas vou dizer o que é. Pausa para a Lorena, então. Vir com a alegria dela da história Não, da... gente, eu adoro essa parte, quando ele vai dizer o que que é a semente, eu adoro. Você fez a pausa um pouco antes. E ele está contando aqui, né, que primeiro ele fala, só já que você pausou, né? Ainda que essa fé, ainda que essa fé ingênua, olha como ele é danadinho chamando a gente de fé ingênua, seja muito importante para o seu bem-estar. Aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora avançar a um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria. Ponto. Ele está contando para a gente das leis do universo. Existem leis universais às quais nós estamos submetidos dentro da matéria, desse terceiro plano. E essas leis universais, quando a gente conhece elas, a gente se apropria delas. É como conhecer uma lei. Se você estuda medicina, você conhece a medicina. E não vai ter alguém para te dizer alguma coisa que não junte mais na sua mente, que você fala, isso não faz mais sentido. Fez sentido no passado, mas hoje em dia não é assim, já compreendemos mais. Compreender as leis do universo é isso. É se abrir para novas verdades e sair da fé ingênua. Só que a fé ingênua é tão gostosinha. Você sabe que nas sessões a gente fala assim, que um drama é tão quentinho. Um drama, ai, a gente ganha tanto carinho quando a gente está num drama. Esse lugar gostoso, é tão confuso dentro de mim, tá tudo tão dramático, mas ele esquenta, é muito interessante. Ele dá essa sensação de acolhimento. Aí você sai do drama, você vai para um lugar de serenidade e você vai num lugar de tá tudo bem, não tem mais aquele quentinho daquele choro que me aprisiona, sabe? É muito interessante. A mesma coisa é o conhecimento e deixar de ser ingênuo. É gostoso ser ingênuo. É gostoso ser criança. É gostoso achar que é Deus quem faz, que é Jesus quem faz. Porque ele te isenta da responsabilidade. É tão gostoso. Mas aí você amadurece e você tá aqui, ó. Não tá mais lá, tá aqui. Sou eu quem tem que mudar. Isso às vezes é um pouco desafiador. Sai do gostosinho de ser cuidado, porque você passa a se cuidar. E aí você sai um pouco da fé ingênua, porque você conhece a lei. E conhecer a lei precisa adultecer. Interessante. Porque às vezes a gente quer ser cuidado, a gente não quer adultecer. Mas adultecer sobre o verdadeiro conhecimento sobre a relação entre a mente e a matéria é compreender que a nossa vida está como está porque nós co-criamos. Fomos nós quem nos colocamos atrás dos muros altos. Fomos nós quem nos escondemos do irmão. Fomos nós quem criamos a diferença social que existe no nosso país, etc. Fomos nós, cada um de nós, que nos colocamos nesse lugar de ter medo da vida e de esperar sempre o pior, reforçado por uma mídia que atormenta a gente nesse aspecto. Então, sem os alicerces, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos
e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. A religião, ela é linda, mas ela limita, porque ela vai te falar assim, faça esse caminho. Por exemplo, mulheres, perdoem os seus maridos das traições deles, que vocês serão recompensadas. Eles não dizem isso, mas fica entre aspas. É isso que a gente espera quando a gente perdoa, né? Mas aí de tanto perdoar, não dá certo, o casamento termina, e a gente não pode ir lá para a igreja reclamar com eles. Não pode, porque foi sua decisão escolher acreditar no que a igreja ensinava. E é duro dizer isso, mas é nossa decisão. Ficar ingênuo e infantil tem as suas consequências. Se autorresponsabilizar pela sua vida e pela fé que está na gente, é louco. É uma outra experiência, é um convite. Aí ele fala, vejam essa grande árvore, ela cresceu sozinha. Quando a gente planta um broto, a gente não faz nada, a gente só molha e espera. Isso é um milagre da vida. É um milagre da vida. Aquela semente tem tanta consciência de fazer virar uma árvore tão poderosa e com caules tão fortes. Mas ele vai contar aqui, eu vou dar um spoiler, que ele fala assim, só que ela não fica falando mal de si mesma. Ela não fica dizendo, será que eu, semente, vou conseguir virar uma árvore? Ela apenas vira a árvore, porque ela sabe do poder que ela é. Ela tem a própria consciência do divino nela mesma. E nós também temos. Mas a gente fica assim, ó. Será? Será? Continua, Marília. O Será que que é não é uma melhor, semente? Marília, será que não é melhor a gente deixar esse poder para a próxima? E ficar Ai, essa... gente, mas é tão gostosinha essa semente da mostarda. Só lê a semente da mostarda. Tá bom. O que é uma semente? Vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento de consciência retirado da consciência criativa divina. É um fragmento do poder da mente, procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantada na terra e regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com a matéria visível da qual possui o conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, é firme, é forte e sem desvios. Este autoconhecimento, corporificado na semente, é uma convicção da consciência. Todas as formas de vida surgem deste conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Esta convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo o que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência ou conhecimento da identidade, não há crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência, em uma forma adormecida. Portanto, se você pudesse crer no que pede tão poderosamente como a semente de mostarda, comece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado de seus objetivos mais profundos, e saber, sem qualquer dúvida, que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. Continua? Ou você É quer só até o comentar? finalzinho desse, só até mais um pouco, até dar um espacinho aqui. E com toda certeza, você poderia mover as montanhas de sua vida. Essas montanhas que se colocam em seu caminho e o impedem de alcançar tudo o que você deseja. Montanhas que, em momentos de imprudência e de pensamentos mal elaborados, você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência,
você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que, pouco a pouco, a compreensão virá em sua direção. Bata à porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal, e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso aos segredos do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão estas coisas maravilhosas e poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como fizeram os reis e os exércitos saqueadores e outros que amontoaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge um certo bem, mas no final fracassarão, e o resto do mundo dirá injúrias contra seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto, no fim, acabarão em desengano, doença e morte. Agora vamos falar. Cara, eu me lembro de quando eu li isso da primeira vez, eu respirei tantas vezes nesse texto, eu só falava, meu Deus, era isso que ele quis dizer com o grão da semente. Era isso, que dentro daquele grãozinho de semente tem todo o conhecimento para se tornar uma grande árvore, completamente frondosa, que vai puxar da terra o seu caule forte e vai se tornar aquela coisa linda que é. A natureza da vida é o crescimento. E nós também vamos crescer. É da nossa natureza. E quando a gente faz escolhas por motivos egoístas, tudo bem, a gente vai ser derrubado e a gente vai voltar para o trilho. Porque a gente sempre volta para o trilho. E quando a gente tem a consciência dessa semente que está em nós, que também, de novo, vem a parábola de onde a semente vai cair, como está o nosso solo para receber essas sementes, a gente pode experimentar a vida. Portanto, se a gente pudesse crer que no que a gente pede tão poderosamente como a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, ou seja, se a gente conhecer a nossa própria identidade, a gente vai poder fazer tantas coisas. Todas as montanhas de dificuldades que apareceram em nossas vidas foram colocadas ali por nós mesmos, em algum tempo, em algum lugar que a gente nem sabe. Fomos nós quem criamos para nós mesmos. E a gente vai conseguir dar a volta nessas montanhas, deixá-las para trás, desfazê-las, o que a gente quiser, dançar sobre elas. E elas vão virar simples, porque ter uma fé é ter uma convicção e compreender que é na semente da mostarda que está a consciência do divino. E é essa consciência, quando não duvida de si mesmo, que te leva até o lugar onde você vai chegar. Todos nós estamos nessa vida por um propósito. E a consciência de que a gente vai chegar a algum lugar já basta. Não importa que lugar seja esse, só curte o caminho. Só curte o caminho e vai lidando com o seu ego. Será que eu estou fazendo isso por um motivo egoísta? Será que eu estou querendo ter riquezas e abundâncias por um motivo egoísta? Ou será que eu quero fazer isso para mim e para todos, para o bem de todos? Será que eu quero ser farol de luz onde eu entrar? Ou será que eu quero só para mim, meu? Ele falou lá atrás que todos os nossos problemas, eles vêm dessa necessidade de atender, né, aquilo que a gente deseja. Então, a gente se abre para ideias menos egoístas. A gente se abre para o próximo. A gente se abre para enxergar Deus no próximo. A gente se abre para a semente de mostarda que está em nós. Como é maravilhoso, né? É Ter esse lindo. conhecimento de saber que toda essa consciência está dentro de cada célula do nosso corpo.
Porque cada célula do nosso corpo pode representar essa semente. É. Dentro da célula tem tudo, tudo, tudo que a gente precisa para a parte da nossa fisiologia se desenvolver adequadamente. Então, essa memória, ela já está ali, o Criador já colocou ali. Então, a nossa cura física, ela já é. Então, basta apenas relembrar isso. Deixar de duvidar. Como a Deixar semente de mostarda não duvida de si mesma. Não duvida, ela não passa por esse processo. Então, é assim, é maravilhoso, é um conhecimento, tipo, se a gente parasse tudo, parasse de ler esse livro hoje, já está todo o conhecimento ali, já está tudo que a gente precisa para viver uma vida plena. É assim eu fiquei a primeira vez que eu ouvi esse trecho. Eu fiquei tão extasiada, eu fiquei, é isso, é a semente em mim. E é tão milagroso, sabe? Eu me alimento de alimentos vivos. E eu planto e germino o que eu como. Porque quando a semente, o grão, não está germinado, ele está nesse estado latente da rocha. E está ali esperando brotar. Mas quando você molha e você deixa no ar, ela começa a brotar a vida. E você não tem que fazer nada. Você só molha e espera. Você deixa na água algumas horas e espera. E aquele brotinho começa a nascer, aquele verdinho começa a formar a partir de si mesmo. E aí, assim que eu me alimento, aí eu como. Mas eu não preciso fazer nada, eu só preciso deixar, sem duvidar. E o milagre da vida é isso, o tempo inteiro milagres a todo redor e a gente ainda duvida. É muito legal, é muito legal. É lindo. Agora eu estou pronta para a gente parar. É muito lindo. É muito lindo, é uma parte muito linda. Podemos continuar semana que vem? Sim, sim, sim. Então, Dormir com esse obrigada. pensamento. E releiam, porque é muito gostoso e vai entrar dentro da gente mais e mais. E essa carta, ela é totalmente incrível. E ela é toda cheia de grifos e de espaço para a gente ir absorvendo. Pode ler sozinha, pode ler com a gente. Vai lendo no seu tempo, porque se você acelerar muito, uma hora você vai frear e a gente vai te alcançar. Vai fazendo no seu tempo, porque essa carta é incrível. Então, obrigada a todos e até semana que vem. Obrigada. Beijo, lindas. Beijos.